O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Da Vida Espírita. Capítulo 6. Parte 2. Nosso boa noite a todos. Mais uma quinta-feira em que nos reunimos, como disse a Janete, para nos encontrarmos, para cantarmos um pouquinho juntos, e acredito que esse início tem tornado as nossas reuniões mais agradáveis ainda. Isso tudo para que o nosso ideal, o nosso objetivo, o nosso ideal continue sendo realizado, para que o nosso objetivo seja atingido, que é um conhecimento da doutrina espírita através do estudo sistematizado, que aqui agora vai sendo desenvolvido nas 66 semanas. Hoje estamos vivendo a nossa aula número 15 e fazendo o fechamento do capítulo que trata da vida espírita, já que são 106 questões, e seria impossível, assim, em 50 minutos ou 60 minutos, ainda que de uma maneira muito simples, dando uma passada até muito rápida, procurando sintetizar, mas seria impossível, no tempo de 1 hora, nós conseguirmos rever os assuntos colocados nesse capítulo. São 106 questões acerca da vida espiritual. Veja que deste capítulo de O Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita, nessa mesma linha com relação aos assuntos, nós teremos depois o céu e o inferno. Aqui são as informações de como o espírito vive esse período que ele passa entre 2 reencarnações no mundo espiritual. No céu e inferno nós temos uma série de depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos sofredores. Ali existe uma amostra, nós vamos encontrar uma amostra da situação moral do espírito. Se na continuidade as obras de André Luiz, que viriam assim detalhar, não com mais precisão no aspecto filosófico, mas com detalhes, ilustrando as informações anteriores. André Luiz, nós podemos compará-lo assim a um pintor que, através das suas palavras, ao invés de usar tintas e pincéis, ele usa as palavras, e as suas obras se constituem nas ilustrações das 2 anteriores, o céu e o inferno e o Livro dos Espíritos, dado ao seu poder de descrição. O que nós vamos encontrando, portanto, nessas 106 questões, são as informações de como o espírito se posiciona, como ele vive, as relações, que mais que tem, a escolha das provas, como o espírito vê a situação do corpo que deixou, como o espírito vê os funerais, até no fechamento, aquela situação agradável das partilhas, dos que ficam, como o espírito se sente nesse momento, vendo a família recebendo os bens, ou disputando os bens. Então é a situação do espírito após o seu desencarne. O espírito sente o mundo material através dos sentidos físicos,
Via perispírito, o corpo, através das terminações nervosas, depois via perispírito, o espírito tem as informações, as sensações do mundo material. Desprendido do corpo, ele continua naturalmente a sentir, só que apenas agora revestido pelo perispírito. Uma coisa importante assim, dar uma ressaltada: o espírito está sempre revestido do seu perispírito. A partir do momento que o princípio inteligente e essas experiências são iniciadas antes do que nós compreendemos como racionalidade, o princípio inteligente vai desenvolvendo a sua capacidade mental e chega um momento em que ele consegue individualizar um revestimento que na espécie humana recebe o nome de perispírito e que fica exatamente sujeito ao controle da sua vontade, sendo o seu retrato moral. Via perispírito, ele continua recebendo as informações, as impressões. Quando encarnado, o perispírito serve de elemento de ligação para o espírito com o corpo. Desencarnado é o seu corpo natural. Apenas que as percepções, o que o espírito consegue alcançar na situação de desencarnado sem o corpo, é sempre mais amplo, a sua visão é mais clara, ele tem percepções mais precisas de tudo que o rodeia. Aqui, veja, no sentido assim, o espírito como aquela individualidade, os seres incorpóreos que povoam o universo. Essa é a lei maior, que na situação de espírito, o nosso potencial, nós temos acesso aos nossos arquivos, a nossa percepção, a nossa capacidade se torna maior, porque o corpo, o processo de reencarnação limita esse potencial. Não estão sendo tratados aqui os casos específicos no momento do espírito imperfeito, o espírito mediano, o espírito como uma individualidade. O corpo sempre vai tirar o brilho do espírito durante o processo de reencarnação. Os espíritos, portanto, fazendo uma revisão daquilo que nós vimos, eles ouvem a nossa voz, eles ouvem a nossa música. Veja, correspondendo ao ouvir, sim, os espíritos, portanto, ouvem a nossa voz, mas também captam o nosso pensamento. Compreender-nos na situação de espírito não depende apenas do que os sentidos possam captar. Eles tanto ouvem a nossa voz, como também conseguem captar o nosso pensamento. Da mesma maneira que ouvem os nossos sons, ouvem as nossas músicas, mas à medida que vão se elevando na escala evolutiva, que vão se tornando melhores, também o seu gosto vai se tornando mais apurado. E a nossa música, por mais elevadas, as nossas mais altas expressões musicais, aqui padrão terrestre de prova e expiação, serão sempre inferiores àquilo que é a verdadeira música com relação ao universo. Enxergam, os espíritos enxergam, veja, no sentido que nós damos a visão, sim, os espíritos enxergam as nossas coisas, as nossas cadeiras, os nossos objetos, mas a visão deles independe de que haja um foco de luz. Nossa visão depende aqui que nós tenhamos um foco de luz, mas o espírito, na sua situação de espírito, vivendo o seu potencial espiritual, para que ele enxergue tanto os detalhes do mundo material como do mundo espiritual, ele independe desse foco de luz. E assim são feitas várias considerações até o assunto felicidade. Os espíritos são felizes? Depende. Veja, quando nós éramos seres primitivos, existia um conceito de felicidade. Aquele que conseguia uma caça boa e tinha uma gruta, um abrigo para se recolher, e ao final do dia havia conseguido escapar do inimigo, ele naturalmente era uma sensação de felicidade. À medida que nós vamos progredindo, o nosso conceito de felicidade vai se modificando. Portanto, a felicidade do espírito é sempre relativa à sua condição moral. Esse é o padrão, esse é o critério de todas as coisas. Existe a lei maior e existe a maneira como cada um vai se posicionando, cada um vai vivendo a aplicação dessa lei.
O sofrimento, existe o sofrimento também. Os espíritos inferiores, por trazerem assim um perispírito ainda muito materializado, na situação aqui de encarnado, quanto mais elevado é o indivíduo, quanto melhor ele for, mais o seu perispírito se ajusta à realidade do espírito. Então aquela pessoa que come para viver, que vive a vida moderadamente, que não valoriza apenas as coisas de ordem material, que usa o seu sexo com responsabilidade, o corpo passa a ser comandado por ele. O espírito inferior, o seu perispírito mais denso, mais compacto, ajusta-se mais às necessidades do físico e muitas vezes ele se torna prisioneiro de vícios, de paixões. Então é um indivíduo que vive para comer, preferencialmente usa o sexo de maneira que lhe traga apenas prazer, sem considerar os interesses alheios. Portanto, o perispírito fica mais ligado às necessidades de ordem física. Nessa situação, quanto mais inferior seja o espírito, mais materializado o seu perispírito, o espírito na situação de desencarnado carrega as impressões do corpo físico e desencarne, continua sentindo fome, sede, frio, necessidades de ordem física. Muitas vezes carrega as impressões, os traumatismos que levaram à morte. Quanto mais elevado, mais o espírito vive com tranquilidade as fases de reencarnação, de desencarne, e o desencarne e o renascimento vai sendo cada vez menos traumatizante, menos difícil. Os mais elevados, quando desencarnam, vão ao encontro do quê? Da aventura relativa à sua condição moral, e se preparam para um retorno também mais tranquilo, consciente da necessidade que vão retornar. Aproveitam, a gente poderia dizer, curtem muito aquele período que vão passar na situação de espírito, reatando amizades, reencontrando amigos, planejando o retorno, aproveitando tudo que a vida espiritual lhe possa oferecer, até que chegue o momento de retornar. Enquanto dura esse intervalo, o que fazem os espíritos? Convivem, estudam. Assim, esse intervalo, nós vimos no estudo anterior, que pode durar de horas a séculos. Então, dependendo da permanência, o indivíduo já vai organizando a sua agenda. E ele vai, claro, os que já têm consciência do que é a vida, aproveitando muito esse espaço, estudando, convivendo apenas com os desencarnados, não, existe uma convivência natural com os encarnados também, trabalhando, visitando outros planetas, é uma afirmação que foi feita numa das questões anteriores, em suma, progredindo. E esse progresso depois vai se concretizar, o progresso real é a somatória das experiências quando encarnado e da instrução que se recebe na situação de desencarnado. Como convivem os espíritos? Como é a convivência no mundo espiritual? Aqui no planeta Terra, na situação de encarnado, a nossa primeira convivência é estabelecida pela consanguinidade. Claro que na formação da família, antes do reencarne, os componentes daquela família, veja, o quadro é estudado, as pessoas se reúnem, planejam, e o que vai definir aqui a convivência é a consanguinidade. Com relação ao espírito, é apenas a afinidade que vai pesar. Não quando as duas coisas são coincidentes e se consegue na convivência estabelecida pela consanguinidade encontrar as afinidades ou desenvolver esses interesses mútuos, que as pessoas aprendam assim uma convivência mais tranquila, daí nós teremos, a essa altura, famílias melhor constituídas, grupos sociais que se entendam melhor, até que isso se estenda à humanidade. O objetivo é esse, da convivência estabelecida pela consanguinidade, vão se desenvolvendo as afinidades, a sintonia vai se estabelecendo até que a humanidade se torne assim
um padrão, por exemplo, primitivo, que foi o início, prova e expiação, e agora já vivendo o início da regeneração. No mundo espiritual, a afinidade é determinante das relações. Há uma atração natural entre os espíritos simpáticos, e quando se diz simpático, não é no sentido de alguém achar o outro bonitinho, não é simpatia como atração ou repulsão. É a simpatia estabelecida pela condição moral que vai fazer com que os iguais naturalmente se busquem, se atraiam e formem os grupos. Ainda assim, é uma pergunta interessante que Kardec coloca aqui, porque a nossa visão, ainda muito acanhada da realidade do espírito, quando se diz assim, que os espíritos desenvolvem o amor, os bons espíritos amam. O fato de saber que Deus nos ama e que Jesus nos ama, muitas vezes não é suficiente para o indivíduo não se sentir carente. Ele quer ter alguém, uma pessoa que o ame e prove que ele é amado. Só que ainda nessa situação, ainda que nós tivéssemos muitas pessoas que nos amassem e nos dessem todas essas provas, se nós não desenvolvermos o nosso sentimento, continuamos carentes. A carência não é falta de amor do outro, a carência estabelecida pela nossa falta de amor. Enquanto não se desenvolve o potencial, enquanto nós não desenvolvemos o sentimento, continuaremos carentes. E todo mundo gosta de saber assim, mas tem um espírito que gosta de mim. Os espíritos mantêm afeições particulares, veja, nas faixas ainda ligadas, por exemplo, ao planeta Terra. E lembrando lá da escala espírita, ainda em algumas faixas, lá dos bons espíritos, os espíritos ainda mantêm ligações particulares. E nessa nossa vida de relação, há quantos séculos, há quantos milênios estamos reencarnando, há quantos milênios estamos convivendo, não só com o mesmo grupo, mas convivendo com grupos de pessoas, naturalmente existem aqueles que se tornaram importantes para nós, como nós vamos nos tornando importantes para outros. Portanto, durante ainda muito tempo, o espírito mantém essa situação de afeição particular, muitas vezes desenvolvendo até um trabalho já de vulto, sendo responsável por trabalhos importantes, tanto no mundo espiritual como na vida material, e não se esquecendo daqueles que ficaram ainda presos às reencarnações inferiores, aqueles que ainda não conseguiram se libertar dos vícios e das paixões. Por exemplo, quem já leu Renúncia? Alcione, deixando aquela vida tranquila, que é já ao redor de um planeta orbitando ao redor de Sírius, e vem aqui em uma reencarnação em que ela renuncia a sua situação, digamos assim, de uma certa maneira tranquilidade, para vir enfrentar um corpo terrestre, preparando-se durante alguns anos, em função do quê? Dar apoio a um espírito que havia ficado para trás. Então, os espíritos, durante um período, durante muito tempo, mantêm essas afeições particulares, sim. Só que à medida que eles vão progredindo, o fato de uma afeição particular existir não impede que ele continue realizando um bom trabalho no sentido geral, amando a todos aqueles que Deus vai colocando no seu caminho. Portanto, existem as afeições particulares decorrentes de conhecimentos anteriores, do mesmo modo que continua a existir o ressentimento e até o ódio. O fato de estar desencarnado, é isso que nós precisamos começar a compreender. A morte, por si só, não estabelece mudança alguma, apenas que se fica sem o corpo. Afora isso, continuamos a ser as mesmas pessoas que somos, com os méritos que já adquirimos, com o conhecimento que já tenhamos alcançado, com as dificuldades e com as virtudes, ou melhor dizendo, com o sentimento que vai sendo desenvolvido.
O fato de estar desencarnado não transforma o indivíduo nem anjo e nem demônio. Ele continua sendo a pessoa que é. Por isso, quando existem, veja, se o espírito mantém determinadas afeições, olha, as afeições não são ligadas apenas a espíritos de ordem superior, não. Muitas vezes, espíritos até endurecidos em alguma situação, conseguem ter dentro de si, manter dentro de si, sentimentos que, se estimulados, favorecem a sua melhora. Porque às vezes nós podemos ter dificuldade de relação com uma ou duas pessoas, mas conseguimos gostar muito de outra. Isso não acontece só com os medianos e só com os superiores, acontece também com espíritos ainda inferiores, e que muitas vezes até confundem esse sentimento com paixão. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.